Olá, concurseiros e concurseiras, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. Nesse período aí que tivemos, algumas alterações aconteceram, com algumas mudanças importantes no orçamento. Então, para que a gente consiga dar continuidade ao nosso conteúdo de AFO, Finanças Públicas, Administração Financeira e Orçamentária, para que a gente consiga dar continuidade, eu trouxe alguns dispositivos que eu considero que a gente precisa, que não dá para continuar o conteúdo sem dar uma olhada neles. De qualquer forma, eu também trouxe os artigos pelos quais eu quero que vocês leiam mesmo. Não tem a menor possibilidade de você fazer uma prova de orçamento público hoje ou daqui para frente sem ler os dispositivos, porque foram muitas alterações. Às vezes, eu falo porque eu já fui concurseira também, a gente não consegue entender completamente o que está ali. Mas a leitura e releitura do dispositivo é importante, porque vai que cai ali o dispositivo e é uma grande possibilidade, porque como eu disse, tiveram muitas alterações, então provável aí que tragam questões com esse assunto, com os assuntos novos, com as mudanças que tiveram, as emendas constitucionais que tivemos, então eu trouxe aqui esses dispositivos que eu quero, que eu preciso, é leitura obrigatória, certo? Então olha lá na tela, acompanhem comigo. Ó, leitura obrigatória dos artigos. Leitura obrigatória dos artigos 163 a 169. Precisa ter a leitura desses artigos porque praticamente todos eles tiveram alguma mudança aí no seu texto. Então eu preciso que vocês leiam, certo? E um dos principais, que é o que eu trouxe alguns assim dos quais eu quero conversar com vocês, mas um dos principais, que faz parte de todas as minhas aulas de AFO, que eu disseco ele todinho, é o dispositivo que traz sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 165, parágrafo 2º. Acompanhem comigo. Olha lá, o artigo 165, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. E aí, esse dispositivo que estava mais do que decorado, não é mesmo? Que você já leu, releu, já sabia de frente para trás, de trás para frente, já estava careca de saber, mudou. E é um dos nossos principais, é o pano de fundo aí do nosso estudo de orçamento, é a lei, é o PPA, a LDO e a LOA, e teve alteração nesse dispositivo, por isso que é importantíssimo você ficar atento, porque pode ter alguma coisa nesse sentido, inclusive é a minha aposta. Então, acompanhem comigo lá na tela para a gente dar uma olhada nas mudanças. Ó, como você pode perceber, o artigo 165, parágrafo 2º, ali nessa primeira parte, no primeiro pontinho, eu coloquei como estava na nossa Constituição Federal, e embaixo eu tenho o mesmo artigo com novo texto constitucional a partir da emenda. Então vamos acompanhar comigo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. E daí? Você que está me acompanhando, sabe identificar aí já de cara quais foram as alterações e o que isso pode representar para o orçamento? Pessoal, pode parecer uma mudança boba, uma mudança pequena, mas é uma grande mudança na forma como se gere os recursos públicos e na forma como o poder público, como a administração pública vai agir e vai utilizar o nosso dinheiro. Essa alteração, que parece pequena, vai fazer
Aliás, faz toda a diferença na hora da aplicação dos recursos. Mas para você que está fazendo a prova, a gente precisa entender um pouco, não muito, mas principalmente perceber qual é a mudança efetivamente. Então acompanha comigo lá na tela. Ó, aqui nós temos o dispositivo anterior, o novo e a mudança. A nossa mudança está aqui, ó. Ao invés, houve a substituição daquela parte que fala incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Agora, uma das diretrizes que devemos ter na hora de montar o nosso orçamento, na hora de construir a lei orçamentária anual, é com base não mais nas despesas de capital para o exercício subsequente, ou seja, aqueles gastos públicos que caracterizam aí uma alteração no patrimônio da administração pública, então foi retirada para o exercício financeiro subsequente, foi retirado isso e agora existe uma nova diretriz para quem está fazendo o orçamento. E essa diretriz qual que é? Olha lá para a tela. Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. O resto do dispositivo permanece igual. O que a gente consegue perceber então agora? A preocupação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, na verdade, essa alteração, ela vem de acordo, né, está junto com uma alteração com a PEC dos teto dos gastos públicos que aconteceu com o presidente Michel Temer, no governo do Temer, que já era uma forma de conter a aplicação do recurso público, das despesas públicas, principalmente em áreas que tenham um grande aporte. Então, as despesas, elas praticamente pelos próximos 20 anos, desde o período do Temer até os próximos 20 anos, podendo ser alterado aí com 10 anos, mas as despesas públicas, elas não podem ser modificadas, elas precisam continuar as mesmas, no mesmo montante, até esses 20 anos, a partir dessa PEC feita pelo governo do Michel Temer. E aqui traz mais ou menos a mesma ideia, porque traz esse compromisso da Lei de Diretrizes Orçamentárias em manter essas contas de forma sustentável, ou melhor, atendendo também os gastos da dívida pública. Os gastos que são basicamente que o governo tem com bancos, empresas, enfim, esses recursos precisam ser, esses gastos do governo precisam estar em consonância de maneira sustentável. Então, o poder público pode agir, ter ação, porém, ele precisa sempre manter a dívida pública em equilíbrio de forma sustentável, conseguindo cumprir à risca todos esses gastos, certo? Então, isso acaba congelando programas do poder público e acaba que a maioria das ações públicas, das políticas públicas que acabam sendo cortadas nesse aspecto são mesmo as relacionadas às políticas sociais e ações direcionadas aí propriamente para a sociedade. Então é como se ficasse congelado de certa forma para poder as contas abarcarem a dívida pública. Bom, mas vamos continuar e agora vamos ver os pontos técnicos, alguns pontos técnicos dessa parte do dispositivo. Olha lá, acompanha comigo de novo. Bom, eu dei uma dividida e coloquei lado a lado para que vocês percebam nitidamente a diferença. Então, saiu a parte de incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro e foi incorporado aí, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, certo? Aqui eu trouxe aquele nosso antigo slide, onde eu tinha o PPA e aqui tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias antiga, porque o que acontece, o que faz diferenciar os dois é mais porque o PPA é DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas, e Lei de Diretrizes Orçamentárias é MP. Então, a gente não pode confundir. Teve alteração, mas ainda assim nós temos
metas e prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Continuando, então vamos dar uma olhadinha em parte por parte. O que seria estabelecerá as diretrizes da política fiscal? A política fiscal tem como objetivo a promoção da gestão financeira equilibrada dos recursos públicos, visando a assegurar a estabilidade e o crescimento econômico, o financiamento das políticas públicas e uma trajetória sustentável da dívida pública. Então, olha lá, vem comigo aqui. O que quer dizer basicamente isso? É que o poder público não vai deixar, não vai poder assumir novas ações, fazer novos, a não ser que ele retire de outras ações o recurso para aquilo, porque a dívida pública vai precisar toda hora ser cumprida. Então, ele vai estar impossibilitado de fazer novas ações sem ter a dívida pública completamente controlada, certo? Essa é a ideia da política fiscal. Continuando. Olha lá. E a dívida pública? Bom, a dívida pública, vamos deixar aí o conceito. É o montante levantado pelo governo junto ao setor privado ou às agências multilaterais para financiar suas ações. Para tanto, o governo assume contratos de empréstimos financiamentos e emite títulos que variam na maturidade, no modo como são vendidos e na forma como seus pagamentos são estruturados. Então, a gente tem política fiscal, dívida pública, e agora a gente vai compreender o que é essa trajetória sustentável da dívida pública. Para isso, a gente precisa dar uma olhada nesses dispositivos que também são resultados da emenda, tá? Artigo 164, manutenção da dívida pública em níveis sustentáveis na forma da lei complementar referida no artigo 63. Então, o artigo 63, inciso 8, ele traz justamente disposições e formas, é como se fosse a lei de responsabilidade fiscal, que nós vamos ainda tratar sobre ela, mas é como se fosse a lei de responsabilidade fiscal, ela traz um norte, um limite ali para a atuação do poder público para o quê? Para o país não criar grandes montes aí de dívida, basicamente. Mas isso, nesse aspecto, nesse momento, acaba engessando demais a atuação do poder público. E aí o artigo 63, inciso 8, ele traz aí quais são os requisitos, as disposições, as medidas que o poder público precisa tomar para cumprir com o seu compromisso com a política fiscal, certo? Com essa trajetória sustentável. Então, vamos lá, vamos pro dispositivo. E o artigo 165, parágrafo 16, também é o que eu acabei de comentar com vocês sobre a PEC dos teto dos gastos, que limita, né, um pouco a atuação do poder público. Vamos lá. Então, olha lá, o artigo 163, inciso 7, eu quero que vocês acompanhem comigo, porque todos os dispositivos, pessoal, que eu estou trazendo aqui, é porque eu, de certa forma, considero que são importantes para a compreensão tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que, na minha opinião, é uma questão de prova, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque acaba que muita gente fica desavisado, acaba não... já fez alguns cursos e acaba estudando por conta e talvez perde as atualizações, então... E há uma mudança substancial no nosso orçamento, assim, na compreensão de orçamento público, então é fundamental. Então, teve do artigo 163 ao 169, eles tiveram muitas alterações, é necessária a leitura. Mas esses são os que eu trouxe pra gente conseguir discutir aqui e falar um pouquinho. Olha lá então, ó. Artigo 163, inciso 8. Sustentabilidade da dívida, especificando indicadores de sua apuração, níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, medidas de ajuste, suspensões e vedações, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida e parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8
do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Se vocês observarem esse dispositivo, e para quem já estudou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente consegue perceber que ele traz muito características de como é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma limitadora do poder público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio num momento em que a gente estava vivendo uma crise muito forte, que querendo ou não se assemelha bastante à nossa realidade agora, mas a gente estava vivendo uma crise muito forte, uma crise muito grande, e veio aí para equilibrar as contas públicas para que o poder público não gastasse mais e trouxe aí uma quantidade de regras. Aqui, nesse momento, e esse dispositivo, ele traz também um pouco dessas características, mas ele acaba não numa lei complementar, e sim na Constituição, o que é um pouco preocupante também por conta da nossa Constituição. Mas, de qualquer forma, o que eu quero que vocês percebam do dispositivo, e que este está na Constituição Federal, é que ele traz esses limitadores da atuação do poder com os recursos públicos, certo? Então, é justamente a percepção de que são nortes, são requisitos a serem cumpridos, então ele traz aí essa limitação na hora da construção do orçamento público. Vamos lá comigo. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, que é o que diz lá no dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na parte das que foi alterada, na forma da lei complementar referida no inciso 7 do caput do artigo 63, parágrafo único. A elaboração e execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. As leis de que trata este artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e das avaliações das políticas públicas previstas no artigo 1637 desta Constituição. Então, olha lá, aqui a gente também tem outro dispositivo, mas antes de continuar eu quero dar uma palavrinha. Então, percebam que o que aconteceu aqui, o que antes era mais voltado para uma ação, que o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antes acabava dando maior força para que o governo fizesse ações e políticas públicas e estivesse mais livre para utilizar o recurso público em projetos que pudessem fomentar a sociedade, políticas públicas, políticas sociais. Agora, esse dispositivo com essa alteração traz uma característica mais limitadora, mais preocupada com os gastos e o pagamento da dívida pública. Então, essa é a preocupação, passa de uma preocupação maior para com a sociedade e ações para a sociedade, passa uma preocupação em manter as contas em dia. É mais ou menos essa ideia e é uma mudança substancial, que inclusive, porque a gente sabe que plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, estão todos conectados, fazem todos parte de uma estrutura. Então, essa alteração na lei de diretrizes orçamentárias que liga o planejamento ao orçamento propriamente dito faz toda a diferença na estrutura do nosso orçamento. Certo? Então, por isso que esse dispositivo, essa alteração é muito importante. Acredito que deve cair na prova de vocês. Fiquem atentos. Para a tela, olha lá. Aqui tem mais um dispositivo que eu trouxe com alteração, que o correto no artigo 67, que é o que está agora com alteração, parágrafo 4º, é permitida a vinculação das receitas, a que se referem os artigos 155, que são os impostos estaduais, e o 56, que fala sobre os impostos municipais, artigo 157, 158 e as linhas A, B, D e E. Do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição, para pagamentos de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contra-garantia. A grande diferença está aí, ó, é permitida a vinculação antes, tá, da emenda de 109. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos. É permitida a vinculação das receitas. Olha, tem uma grande alteração especificamente. E lá no final também, ó.
prestação de garantia ou contra-garantia à União para pagamento de débitos para com esta, antes e depois, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia e ou contra-garantia. Outro dispositivo aí que eu quero que vocês deem uma olhada, certo? Mais um, artigo 69. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Bom, essa está relacionada também ao teto dos gastos, já que houve uma alteração nesse limite de gastos. E agora, com essa emenda, acrescentou-se não só mais o pessoal ativo e inativo, mas os pensionistas também. Foi colocado aí nesse dispositivo, olha lá na tela. Bom, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Feita essa introdução aí sobre algumas das coisas que a gente precisava atualizar. Existem outras, como eu disse, eu vou tentar disponibilizar para vocês, vou falar com o pessoal sobre os dispositivos e sobre alguns grifos que eu fiz na letra da lei com esses dispositivos, vou deixar para vocês, se for possível. Senão qualquer coisa me mandem um e-mail me pedindo que eu encaminho. Mas é importante a leitura, tá? Para essa prova não tem... Escuta o que a professora está falando, não tem como ir para a prova sem ler todos os dispositivos. Não, professora, eu estou sem tempo, não vou conseguir ler tudo, não sei o quê. Mas os dispositivos da Constituição, uma leitura dinâmica, nem que seja uma leitura dinâmica, para você mais ou menos passar os olhos, não pode deixar de ter, tá? Agora vamos retomar a nossa aula, efetivamente de onde a gente tinha parado, né? A gente falou sobre todos os processos ali, a gente falou sobre a elaboração, sobre a aprovação e agora a gente vai entrar propriamente na execução. A gente viu como é que acontecia a elaboração do orçamento, iniciativa do Poder Executivo, encaminha para o Poder Legislativo, volta para o Poder Executivo para sanção, se faz alguma emenda, enfim, a gente fez toda essa análise e agora a gente vai para o orçamento propriamente dito, que é a fase de execução. E na fase de execução a gente vai passar pelos estágios da despesa, da receita da despesa, mas antes da gente entrar na execução propriamente, a gente vai entrar na classificação das receitas e das despesas. As receitas e as despesas, elas têm muitas classificações, certo? Existe a da Lei 4.320, existe a do Manual de Contabilidade, existe de portaria, então... são muitas as formas e os desdobramentos que a gente pode ter para classificação. No nosso curso, a gente vai trabalhar com a Lei 4.320 basicamente e vai pincelar aí com algumas informações que sejam necessárias, mas o pano de fundo é a Lei 4.320, é o que consta nela para classificar a receita e a despesa. O que para nós é muito bom, porque o orçamento vem se complicando, vem se aprimorando, ficando cada vez mais requintado e o fato de ficar mais requintado também tem mais informações. Então, por isso que e sistemas gerenciais, então são muitas outras informações que acaba que a Lei 4.320 lá de 64 não abarca mais, mas ela ainda é o suporte para todo o orçamento com certeza absoluta. Mas existem outros documentos agora que já cumprem aí, já acabam atendendo também as necessidades do mundo que vivemos. Mas, como eu disse, a Lei 4.320 é o nosso foco principal e é com ela, em cima dela, que a gente vai entender aí a classificação da receita e da despesa. Então, vamos para a tela, olha lá. Bom, a gente tem ali o ciclo ou processo orçamentário. Como eu falei, a gente falou sobre elaboração, falou sobre aprovação e agora a gente vai falar sobre execução, que é a Lei 4.320. E na parte de controle e avaliação, por mais que seja um conteúdo que abarca muitas informações, controle e avaliação, no nosso curso aqui, a gente vai acabar cuidando da parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nada mais é do que uma forma de controle também e avaliação do orçamento público, certo? Vamos lá, então. Adiante. Eu trouxe uma questãozinha só para a gente dar um fresh, uma relembrada na nossa memória sobre
o que a gente viu na nossa última aula. Então, olha lá, FCC-TRT 2017. A Constituição Federal, ao tratar dos projetos de lei para os instrumentos de planejamento orçamentário, estabelece que devem ser apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional. Essa norma constitucional abrange expressamente a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e os projetos de lei referentes a... E aí, dou um segundinho para que vocês consigam responder. Bem tranquila essa questão. Créditos adicionais, né? Então, é exatamente isso. Os projetos de lei são instrumentos de planejamento e que vão ser apreciados aí pelas duas casas do Congresso. E abrange a LDO, oh meu Deus, a LOA, a LDO e o PPA e, obviamente, projetos referentes aos créditos adicionais. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Ok? Beleza. Próxima. Vamos lá. Analista Judiciário TST 2017. A Constituição Federal dita a tramitação de projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e créditos adicionais dispõe que cabe ao Senado examinar e emitir parecer sobre esses projetos. As emendas devem ser apresentadas no plenário das duas casas do Congresso Nacional e serão apreciadas na Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos enquanto não iniciada a votação na Comissão Mista da parte cuja alteração é proposta. As emendas aos projetos somente podem ser aprovadas com a indicação dos recursos necessários, requisitos dispensando no caso de despesa para educação e saúde. A anulação de despesa não é considerada fonte de recurso para fins de aprovação de emendas. E aí, pessoal, a gente vai aí olhar um por um, certo? Então, vamos lá. Cabe ao Senado? Não, cabe à comissão mista examinar e emitir um parecer sobre esses projetos, artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. B. As emendas devem ser apresentadas ao plenário, no plenário das duas casas do Congresso Nacional e serão apreciadas pela Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados? Não, né? Olha ali o que diz o artigo 166. As emendas serão apresentadas na Comissão Mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental. Gente, essa questão cai a rodô. Eles adoram colocar aí sobre orçamento, regime comum. Existe um regimento próprio, sabe? Por isso que eles gostam de confundir e trocar. Existe esse regimento próprio no plenário das duas casas do Congresso Nacional, certo? Então fiquem atentos. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos, ok, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. E aí? Perfeito, né? Esse é exatamente o nosso gabarito, artigo 166, parágrafo 5º. E as outras? As emendas aos projetos somente podem ser aprovadas com a indicação dos recursos necessários, requisito dispensado no caso de despesa para educação e saúde. Dispensado não, né? É um requisito
necessário, na verdade. E a anulação de despesa não é considerada fonte de recurso para fins de aprovação de emendas. Errado, né? A gente já conversou bastante sobre isso, artigo 166, parágrafo 3º. Bom, visto isso, feito todo esse olhar nas coisas necessárias da nossa última aula, feito algumas questões para relembrar uma parte que eu considero bem importante da matéria, a gente vai agora sim passar para o próximo ponto, que é a parte de execução, e vamos falar aí sobre a classificação da receita, da despesa, de acordo com a Lei 4.320, também sobre os estágios da receita e da despesa para dar continuidade ao nosso curso. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Obrigada!